Palmeiras negocia com um novo patrocinador e vamos falar também aqui de Vasco e Palmeiras, onde você pode assistir as prováveis escalações, a arbitragem, tudo certinho para você não ficar perdido nesse jogo. Tem também a FIFA se posicionando sobre o novo gramado do Palmeiras e o que de fato mudou nesse novo gramado aí em condições de jogo. A gente vai trazer todas essas notícias para você. Toda essa resenha, chega junto, dá aquele like no vídeo, você que já nos conhece, é muito importante, você que gosta do nosso trabalho, já acompanha os nossos vídeos, para os vídeos chegarem em primeira mão para você, e também o canal crescer, é uma ajuda mútua aqui. Você que não nos conhece, né, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e quase todo santo dia tem vídeos sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que é assim que a resenha tem que ser, né, conversada como se a gente estivesse entre amigos. Você que não conhece a gente, fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve se o vídeo te agregar de alguma maneira. Fechado, meu amigo? Vamos junto aqui, ó, falar do Allianz Parque, que trocou o gramado e o que de fato muda. O Allianz finalizou a troca do gramado sintético e não foi passar um tapete novo por cima, né? Não foi isso que o Palmeiras fez. Foi ali uma cirurgia. O Palmeiras tirou a cortiça e a areia, eles arrancaram o tapete antigo, eles limparam todo aquele resíduo e mexeram na base de pedrisco, eles compactaram, né? Eles colocaram aquele choque pad novo com amortecimento, eles instalaram um tapete novo, redistribuíram ali aquela linha em fio e ainda fizeram atualização na drenagem. Isso explica porque o clube tratou como uma obra de meses, é um sistema inteiro, não é só aquela parte superficial. O investimento aí girou em torno de 11 milhões de reais e o campo é de última geração, alinhado com o padrão internacional. Por quê? Allianz Parque recebe muito show, o campo ali ele tem que ter memória, aquela questão de apanhar e receber uma estrutura pesada, ele tem que ter esse tipo de memória. É preciso voltar para o lugar sem ele ficar torto, sem ele ficar baixo, sem ele ficar duro, sem ficar esquisito. O antigo ele já estava perdendo um pouco dessa capacidade. Só que a polêmica aqui, ela continua, porque o debate no Brasil ele virou meio que torcida organizada, né? Tem jogador reclamando do impacto, do kick da bola, tem dirigente usando esse tema quando convém, quando perde mais precisamente, e no fim a verdade ela é uma só, né, cara? O gramado ruim ele machuca mais do que o sintético, que o natural, e o que muda o jogo realmente é padrão e manutenção, coisa que a gente não tem muito no Brasil. Se é para ter sintético, tem que ter o melhor possível. O Palmeiras ele fez o que qualquer clube grande costuma fazer, melhorou a ferramenta e ele para de jogar ali num campo que ele atualiza a sua tecnologia na verdade, né? Mas ainda tem muito pano para manga essa questão do sintético, né? E esse lance do natural também, né? Fazendo uma breve comparação, claro que cada caso é um caso, mas às vezes usam aquele da chuva antes do derby, né? Que choveu pra caramba, aí ficou a cortiça tudo bagunçada e o gramado do Allianz ficou meio marrom, ficou zoado pra caramba. Mas a galera limpou, foi uma chuva assim absurda. O pessoal limpou, né? De 15, atrasou ali um pouquinho o jogo, depois a bola rolou normalmente, né? E a gente teve exemplo agora ali no Novo Horizontino, que o gramado, inclusive, me parecia até bom sem a chuva, mas quando choveu, não segurou, né? E a gente tem exemplo até mesmo na Neoquímica, já teve até derby lá com chuva que também não segurou. Então, o Allianz Parque, mesmo antes dessa troca, ele já tinha passado por alguns testes que tinha ido muito bem. Eu acho que a chuva é o melhor teste de todos, né? Porque é uma parada assim totalmente fora do controle ali de todo mundo. Se dependendo como que é a chuva, se chove de vento, chove mais forte para um lado do campo, para o outro, uma parte fica mais encharcada, outra não. Mas aquele jogo contra o Corinthians específico, me lembro muito bem que a bola rolou bem bonita. Inclusive, às vezes a gente vê o pessoal usando e a galera sempre comenta: pô, você tá usando essa imagem, mas é só lembrar que no jogo rolou tudo bem, né? Então é tecnologia, né? Pensando no futuro, o próprio Crespo, quando ele fala aí, será que não foi por isso que o Crespo foi demitido, não? Que ele deu uma chamada, né? Tipo, deu a entender que assim, mano, eu já joguei em cada gramado, jogava com frio, jogava com um monte de coisa ali, nunca reclamei, basicamente isso que ele falou. Né? Mas assim, e ele falou, né? Faz parte da evolução. Então, se o cara que pô, jogou anos aí. É um técnico que, inclusive, já rodou bastante países, inclusive até o mundo árabe, que tem tecnologia para todo lado. O cara sabe o que está falando, né? Então faz parte da evolução e, infelizmente, no Brasil, as coisas, mesmo que tendem a progredir um pouco, sempre tem um debate para um lado específico, né? Para o lado que interessa, não pelo bem comum. Né? Você imagina na sala do São Paulo, né? Pô, Crespo, legal. Chegou na semifinal do Paulista, tá em primeiro ali no Brasileirão, disputando com o Palmeiras primeiro Brasileirão, com esse time horrível. Mas veja bem, você defendeu a grama sintética dos caras, então você tá demitido.
Beleza? Acho que é mais ou menos esse o discurso aí, ó. Vamos falar aqui agora da FIFA, né? Até pegando esse gancho do gramado, dar a atualização para você. O Allianz, ele passou pela vistoria técnica, teste pesado, inclusive, tá? É coisa de horas ali, e ele recebeu o certificado Quality Pro. Isso libera o estádio para receber jogo. E já tem aí o primeiro jogo que o Palmeiras vai mandar, que é contra o Mirassol no domingo, dia 15/3 agora. E tem um detalhe aí que a torcida vai sentir na hora, a cor. Isso vai pegar. No antigo, na transmissão, o campo ele ficava escuro. Ele ficava meio opaco também ali por causa do reflexo da luz. Presencial parecia verde e na TV ele parecia meio cinza. E isso foi ajustado nesse novo gramado. O campo ele vai parecer mais vivo, tá? É mais próximo da grama natural ali nas imagens. E o elenco ele já pisou no campo em treino. Teve até o feedback do Flaco ali falando disso, né? Falando que ele parece mais macio o gramado. Isso é importante também porque time de pressão ali, passe curto, ele precisa de um campo bem regular, né? Sem surpresa ali de kick, sem mudança de comportamento. Então o Allianz liberado com gramado novo, cor acertada e ganha em tudo, né? Ganha no futebol, ganha na marca, o caixa do Palmeiras volta a faturar. Barueri foi bacana, segurou o rojão, mas agora casa é casa. E vamos falar agora de Vasco e Palmeiras, senhores. Tem jogo, tá? Vamos atualizar vocês aqui de todas as informações, mas antes de tudo, um recado rápido para você dos amigos da KTO. Você tá afim de ganhar R$20 extra, meu amigo? Então calma que a KTO tá com a promoção Chance Extra para você apostar no Brasileirão, e se a aposta não bater, você fica tranquilo que você ganha até R$20 em apostas grátis para você tentar de novo, tá? Para participar é muito simples, você vai agora nesse QR Code, o link na descrição ou o link nos comentários, você abre a sua conta, primeiro de tudo. Abriu a sua conta em qualquer um desses links, QR Code, link da descrição, link dos comentários, você vai na aba promoções e você encontra lá, ó, chance extra de até R$20. E aí você clica em aceito participar. Depois que você clicou em aceito participar, aí você faz a sua aposta em uma odd de até 1,80, tá? Odds mínimas, na verdade, de até 1,80. Essa é a odd que você tem que trabalhar ali. Se a sua aposta não bater, você ganha até R$20 em apostas grátis para você tentar de novo, fechado? Ó. E vou dar a cal para vocês aqui que eu já fiz, tá? Resultado final, deu uma odd aqui até 3,45 para mim. Resultado, Palmeiras, o Flaco Lopes para dar um chutezinho no gol e mais de 1,5 cartões amarelos para o Vasco. Tá dando uma odd aqui de 3,45, então você já estaria brincando na chance extra aqui seguindo esse palpite. Lembrando que você pode construir o seu lá da maneira que você bem entender. Fechado, meu amigo? Então chega junto, jogue com responsabilidade e para apenas maiores de 18 anos. E esse jogo contra o Vasco, hein, Arne? O que você tá esperando? Tô esperando os caras... A gente vai atualizar vocês aqui das informações, tá? Mas o que você tá esperando? Tô esperando os caras, sem brincadeira, cheirando cerveja, cheirando cachaça, com todo respeito, que eles já comemoraram o título. Domingo para segunda foi comemoração. Depois, segunda-feira, teve festa do Paulistão. Terça-feira, os caras fez aqueles recover para dizer que pegou na bola. Hoje tem a viagem, a concentração, amanhã é jogo. Eu não lembro quem falou uma vez, na época era sobre Choque Rei. Eu espero mais um jogo insuportável. O que eu espero desse jogo aí contra o Vasco. O que pode acontecer, o que pode nos surpreender, que esse lance talvez a gente vai ver sobre provável escalação, talvez entrar uma galera diferente querendo mostrar serviço, né? Porque realmente deve rodar um pouquinho aí, porque a gente viu, inclusive, que o próprio Vitor Roque revelou que jogou no sacrifício. Agora você imagina, o moleque jogou no sacrifício e foi inferno, né, cara? Mas esse moleque 100% aí numa final. Mas, cara, deve ser um jogo bem, bem abaixo, assim. Eu não tô com muita expectativa. Eu vou aquele negócio, eu vou colocar a expectativa lá embaixo, porque daí, se for médio, eu já me surpreende bem. Mas é importante tentar pontuar o máximo possível, né? Buscar até mesmo uma vitória, se for com o time misto, porque o São Paulo mesmo, com toda a turbulência, tá na cola. O Corinthians joga hoje e, se vencer, chega ao mesmo número de pontos. E vai jogar contra o Curitiba também, acho que deve vencer também. Então é bom conseguir pontuar pelo menos. Enfim, atualizar vocês aqui a respeito desse jogo, tá, senhores? Que é o seguinte, ó. Nessa quinta-feira, às 19h30, lá em São Januário, você pode assistir na Record, no Premiere ou na Cazé TV. A arbitragem é do Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Os assistentes, Nailton Júnior e Daniel Henrique, no VAR, Diego Pombo Lopes. As prováveis escalações aqui, o desfalque do Vasco é o Jair, e deve ir para campo com Léo Jardim, Paulo Henrique,
Saldívia, calma, eu sei que bateu um remember aí. Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Cauã Barros, que deve alternar ali com o Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno Moreira, Davi, ou David, e Andrés Gomes. O Palmeiras tem o desfalque do Paulinho, para variar, ainda em transição, e na linha, aí os 11 que vão jogar, né? Carlos Miguel, Kelvin, que pode alternar com o Giai, deve ganhar minutos aí o Giai por causa desse descanso, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, Alan, e Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Palmeiras deve usar o seu time titular, pelo menos a informação que eu tenho aqui, tá? Vamos ver se o Palmeiras alterna. A informação que eu tenho é que deve ir com o titular. E aqui uma coisa que importa, né? O Vasco ele vem com um treinador novo, ele estreia em casa, Renato Gaúcho, torcida empurrando, isso geralmente aí vira aquele jogo meio complicado. Se o Palmeiras entra achando ali para administrar, né? Toma até uma pressão, 90 minutos ali bem complicados, tem que jogar com a bola, tem que matar o ritmo ali, tem que ser cirúrgico. Enfim, jogo de campeão é um jogo que às vezes você não espera muita coisa, né? Aquele jogo pós-título. Se o Palmeiras controla o meio, que eu vejo que é o meio que precisa ser controlado, eu acho que ele consegue vencer esse jogo, principalmente o meio do Vasco ali. Você tem que ver, o Maurício ele sofreu uma entrada na final ali foi do Rômulo, inclusive, né? E não foi na maldade, foi dividida do jogo ali, ele levou 2 pontos no pé, então esse aqui talvez ele não jogue, mas não é algo que deva afastar muito tempo também, se bem que tem um jogador que meia faminha que joga de qualquer jeito, né? Mas como deu ponto, talvez segure. E aí a gente pode ter o John Arias tendo mais uma oportunidade como titular, né? Já teve na final. Me parece que o Abel enxerga também ali o Felipe Anderson como uma possível opção em relação ao Maurício, então é mais ver essa questão aí, né, de quem deve entrar. Mas o Arias, né, até comentei depois do jogo aqui da final, é difícil avaliar a final ali por causa da condição do gramado, mas ele ainda era dos poucos do Palmeiras no primeiro tempo que conseguia segurar a bola, que a bola vinha ali, todo mundo dando chutão para todo lado, o gramado zoado, e ele ainda segurava a bola, arrumava algumas faltas. Então é muito legal se o John Arias conseguir ter uma sequência aí, né? Ele entrou no lugar do Alan porque o Alan não estava muito bem nos últimos jogos, e agora pode ter a oportunidade do Maurício, ou seja, jogar para todo lado ali no meio, né? Como ele mesmo já meio que se vendeu, que pode fazer qualquer posição pelo meio, ele tá tendo a oportunidade e vai poder fazer tanto a do Maurício quanto a do Alan nesses jogos. É isso, meus amigos. O que vocês pensam aí a respeito? Deixa nos comentários desse jogo, que deve ser um jogo normalmente um pouco complicado, né? Um pouco chato. Os caras falam, né? O Vasco não ganha do Palmeiras, mas o Vasco normalmente lá em São Januário costuma vender as derrotas muito caras, né? Quando o Palmeiras joga fora. E, enfim, vamos falar aqui do novo, não novo, né? Eu já ia antecipando aqui, já ia falando errado. O patrocinador que o Palmeiras negocia no momento, tá? O Palmeiras está no mercado porque ficou um buraco ali no seu uniforme, saiu um patrocinador antigo, que é a Fictor, e entrou, o Palmeiras está querendo preencher isso de qualquer maneira, né? Tá querendo fazer rápido isso aí. E com um valor parecido com o que tinha, que era 25 milhões por temporada, mais metas no contrato anterior. O Palmeiras correu para resolver esse distrato, né, e tirar a Fictor de cena ali. E o patrocinador que o Palmeiras negocia hoje é a Leap Motor, L-E-A-P Motor. Leap Motor apareceu aí como uma empresa avaliando o terreno, tá? Entendendo as condições financeiras e a expectativa do Palmeiras antes de avançar. Então, do lado da Leap é o seguinte, eles não comentaram a especulação, tá? Quando procurados aí não comentaram a especulação. E do lado do Palmeiras, aquela postura padrão de clube grande. Estamos abertos e conversando com várias empresas. É o que o Boazzi praticamente falou para mim quando eu conversei com ele, né? Estamos de olho em todas as oportunidades. Se for interessante ao Palmeiras, nós avançaremos no negócio. É sempre esse é o mote, né, das palavras, das falas. E sobre a marca, né? É uma empresa chinesa de elétricos. Ela foi fundada em 2015. Chegou oficialmente no Brasil no fim de 2025 e faz parte daquele ecossistema Stellantis, né, que é Fiat, Jeep, Renault, Citroën e Peugeot. Então, tem estrutura por trás e pode vir forte aí se quiser um posicionamento rápido no Brasil. Isso aqui é o Palmeiras, na minha opinião, fazendo correto, né? Ele precisa, agora dando esse problema com a Fictor, ele precisa ser ainda mais criterioso na seleção do novo parceiro, né? Deixar as marcas ali no gatilho, né, até brigarem e escolher quem paga uma ativação de verdade e quem hoje traz mais segurança, né, em termos de credibilidade também.
Tem que ficar de lição, né? Porque a Leila acabou queimando um pouco a língua em relação ao Victor, porque, né, foi a fala dela mesmo em relação a patrocinadores de outros times, né? Os erros que foram cometidos ali, especialmente pelo Corinthians, aquela coletiva que ela deu, que queria ver contrato, e aí falou, pô, quando vem alguém atrás do Palmeiras, a gente puxa toda a capivara e tudo mais. Ela não falou capivara, né? Assim que a Leila falando, mas na linguagem dela ali, e por fim depois acaba dando problema com a Victor aí. Agora tem que tomar muito cuidado para realmente tapar, porque é um espaço é, tipo para qualquer empresa hoje, imagino eu, especialmente empresas que vêm de fora que querem se alocar no Brasil aí. Hoje acho que não tem espaço melhor do que um time de futebol e o time que está disputando todos os títulos possíveis, né? Eu sempre cito a própria Crefisa, que eu mal conhecia antes de entrar no Palmeiras, e de repente virou uma das empresas mais faladas aí, muito por causa da exposição no futebol, né? Temos as casas de apostas, né? E o Palmeiras aí também tem o próprio de Itália, né? Que é no Calção ali também, que era uma empresa que eu não conhecia antes, depois eu acabei conhecendo, vi que era uma empresa, inclusive, já grande. Então, a importância da exposição, a importância de valorizar, né? O Palmeiras tem um outdoor gigantesco que tem que saber aproveitar. E até atualização aqui das informações para vocês, viu? Que eu trouxe uma escalação aqui que poderia ser titular, mas pode ter muitas mudanças, viu, rapaziada? Atualização aqui, ó. O Murilo teve uma lesão constatada, tá? No ligamento colateral medial. Então, vai fazer tratamento. É também conhecida como aquela lesão de entorse, né? Entorse de joelho. O dele não foi no joelho esquerdo, no caso. Então, ele já vai fazer um tratamento, provável que não jogue contra o Vasco. E o Maurício, isso aqui, essa do Maurício é a informação do nosso palestra, mas você também trouxe aqui. Ele teve um ferimento no pé e não deve jogar. Talvez até o Vitor Roque não jogue, porque ele iniciou um tratamento também no núcleo de saúde do Palmeiras ali, por causa do problema que ele teve na semifinal, por conta dos problemas que ele teve na semifinal ali de panturrilha, etc e tal. Então, talvez Palmeiras deve ter um time hoje muito desconfigurado contra o Vasco. É aquilo que você falou mesmo. Se os caras forem fominhas hoje, que quiserem jogar, aí você pode ter alguns jogadores em campo, mas em vista de lesão, cara, pelo que pareceu aqui, Murilo e Maurício não devem jogar, tá? Vamos acompanhar aí até o horário do jogo. Enfim, senhores, muita informação para vocês, 4 informações, falamos de Allianz Parque, falamos de o provável, né, novo patrocinador do Palmeiras, negociando hoje com o Palmeiras, na verdade, a Lip Motor, e também falamos de escalação contra o Vasco, uma provável escalação aí onde você pode assistir. Fechado, meus amigos? Se o vídeo te agregou, agora você chega aí, você deixa o seu like e faz a sua inscrição no canal. É isso, senhores. Obrigado, Orlan Dias, por mais um vídeo. Tamo junto, viu? É nóis, se inscreva aí, agradecemos sempre a audiência de todo mundo e amanhã ainda tem mais vídeo, depois tem um jogo e agora é virar a chave para Brasileirão, começar bem para no final do ano a gente levantar mais uma taça. É isso, tamo junto. Tem mais vídeo? Tem mais vídeo? Eu queria vagabundear, tem que trabalhar. Infelizmente estamos num país onde você tem que trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, já dizia o filósofo.